Continuando. Lembra que nós chegamos e falamos que dentro da narrativa existe a questão do tempo? Lembra, Herodes? Ele falou, quando vocês viram da primeira vez, ou o início, a estrela no céu, até agora. Quanto tempo faz? Olha só que interessante. Porque aí ele teria mais ou menos o cálculo de quando ele nasceu, de que tamanho que a criança estava. Tanto é... Olha só. Versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, toma o menino e sua mãe, e fuja para o Egito e fique lá até que eu diga a você. Pois Herodes vai procurar matar o menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Só que quando a gente olha só o 16 em relação ao tempo, que precisava se saber. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, baseado naquela conta que os magos falou para ele. Então, a questão do tempo nos mostra alguns detalhes ou o porquê da informação está ali. Porque no caso, por que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo? Por causa daquela contagem dos magos, ou rei magos, como muitos falam, certo? Eles falaram e ele supôs que Jesus teria de 2 anos abaixo. Tá? Olha só também. O tempo em narrativa pode se mostrar da seguinte forma: cronológica. Ou seja, um tempo após o outro. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, lá. Tá? E também a questão do tempo pode ser mostrada em questão de tempo psicológico. Por que tempo psicológico? Através de uma lembrança. Lembra quando você subia naquele pé de fruta, quando você era pequeno e comia, por exemplo, jabuticaba, goiaba, manga? Você lembra? Você está lembrando do teu tempo, certo? Do teu tempo, é uma lembrança que vai te trazer um sentimento às vezes gostoso em relação a isso. Vamos lá ver em Mateus 1. Vamos lá para My Bible, hein? Não esqueçam de baixar My Bible. Mateus 1:20. Olha só. Mas, depois de ter pensado nisso, olha só. Quando fala pensado, quer dizer que ele levou um tempo. Não foi de uma hora para outra. Nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, olha só, gerado, então já tinha começado, estava em determinado tempo. Procede do Espírito Santo. Ela dará luz, ou seja, então ela vai, vamos dizer assim, não estava para dar a luz ali. Ela ainda não tinha dado a luz. Então vamos se dizer que estaria entre, sei lá, o primeiro mês e ao 8º, alguma coisa assim, não sei, tá? Como a gente não é médico, não tem jeito da gente calcular, mas quando fala que ela dará, quer dizer tempo também, ainda não tinha acontecido isso, tá? E você deverá dar-lhe o nome, deverá, ou seja, futuro, tempo.
dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará, futuro, o seu povo dos seus pecados. E agora vamos lá em 1 Samuel, que vai falar também de uma história muito conhecida e muito contada para as criancinhas, tá? Que é a história do pequeno Samuel no início de sua, vamos dizer assim, história, através das atitudes de sua mãe, tá? 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. Olha só. E com a alma amargurada, ou seja, um sentimento que já aconteceu, tempo, chorou, passado, muito, e orou, passado, ao Senhor, e fez um voto dizendo, sabe esse dizendo? Geralmente é gerúndio, indo, ando, endo. Ou seja, ela começou e continuou. Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres, porque ainda não tinha acontecido nesse período, não tinha acontecido nesse tempo, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares, sabe por que lembrares? Lembra que ela chorou no passado? Lembra que ela orou no passado? Por isso que tem o lembrares. Só lembra quem já fez ou já aconteceu alguma coisa. Ninguém consegue lembrar futuro. Tem que passar ainda para se lembrar. E de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe dares um filho, então eu o dedicarei futuro ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca, tempo, é indeterminado, nunca, todos, tá? Sempre, tá? Serão cortados. Não se esquecendo que a gente está lendo na NVI, ok? Tem lá essa versão na My Bible, certo? Dentro da narrativa ainda, além de ter estas características que a gente está falando, existe ainda a ação ou a atitude que determinados personagens e elementos fazem ou participam ou ainda percebem ou observam. Tá? Porque tem muitos que eles só veem. Tá? Aí a gente fala que, às vezes, nesse caso, o narrador é oculto ou externo, tem narrador interno, tá? Isso precisa ser levado em consideração, porque quando Jesus chegou e contou a parábola do bom samaritano, quem que estava contando a história? Era Jesus. Era a parábola, Jesus, uma narrativa. Percebe que Jesus estava vendo o que aconteceu com aquele rapaz que quase morreu? E Jesus, olha só, Jesus estava vendo o samaritano chegar para socorrer aquele homem. Só que antes disso, Jesus viu aqueles dois passarem por aquele rapaz que estava quase morrendo. Ou seja, nós vemos esta visão de fora. Só que às vezes pode acontecer visão dentro da história. Tá bom? Lembra do filho pródigo? Ok? Ele é uma mistura de ver fora e de ver dentro do cenário. Tanto é que teve uma hora que ele chegou e falou: opa, peraí. Os trabalhadores do meu pai não passam necessidade. E eu aqui? Eu vou ter com meu pai falar que eu arrependo, que eu errei. Aí a história passa a ser não simplesmente alguém que está olhando do lado de fora, mas sabe, entender ou ainda conhece os pensamentos daquele personagem. Tá? Então a gente vê que nessa questão da ação, nós vamos ver falas, pensamentos, movimentos, atitudes, cultura. Tá bom?
Olha só, tipos de narrador que a gente acabou de falar. Ok? Quando o texto é uma narrativa, tem-se então um agente narrador. Ou seja, se é uma história, se está sendo contado algo, tem alguém que está contando ela. Tá? Este narrador pode conter assim, ou contar a história da seguinte forma. Primeiro, ele sendo parte da história. Por exemplo, lembra que a gente falou do filho pródigo? Teve momentos que ele fez parte da história, se fosse ver. Porque foi ele que disse, não, lá na casa do meu pai não tem miséria. Lá na casa do meu pai não tem essa situação. Tá bom? Outra, tem aquela questão de quem observa. Lembra do bom samaritano? Jesus, ele olhava aquele homem que descia, que foi quase morto. Jesus olhava aqueles dois que passaram e não fizeram nada, aquele quase morto. E Jesus viu aquele samaritano, certo? Ó, Jesus aqui, hein? Socorrer aquele que estava quase morto. E Jesus viu eles indo para, vamos dizer, a estrebaria ou pensão, ou o lugar onde que aquele rapaz poderia ser cuidado. Tá? E tem outra questão, ó. Tem também aquele narrador que conhece os pensamentos, os sentimentos do personagem. Por exemplo, lembra que a gente falou que a parábola do filho pródigo era tipo de uma mistura? Às vezes, Jesus, quando estava falando ali, ele vendo o filho passar necessidade, Jesus fala o sentimento do filho. Ele fala, por exemplo, o filho está pensando que lá na casa do pai não tem isso. Aí ele pensando, ele se levanta e vai até a casa do pai. E continua olhando. Certo? Aí Jesus sai de cena. Lembra que Jesus falou que o filho estava pensando em alguma coisa? O filho começa a falar com quem? Com o pai. Aquilo que ele estava pensando que foi falado por Jesus. Tá? Outra, só para ter ideia. Essa questão de narração, de narrador, saber olhar a história é muito importante, principalmente para o ministério infantil. Tá? Porque se a pessoa não identificar isso, não vai saber como contar a história. Aí pode ter confusão, aí pode ser informação que não é bem passada, aí complica um pouco. Tá? E dificulta ainda para o entendimento, principalmente das crianças. Lembra da questão do café com leite? Elas são os nossos café com leite. Mas isso não prova e não mostra que elas não precisam saber do texto. Só que para a gente passar para elas, ou seja, passar as regras, como a gente vai passar uma coisa que a gente não sabe? Que a gente não conhece? Beleza? Formas dos textos. Como que o texto se apresenta? Tá? Ele pode ser um conto. Conto não é naquela questão de que é uma coisa fantasiosa igual a gente falou. Era uma vez, sabe? Alice no País das Maravilhas. Aí depois a gente vê que ela acorda no final, era um sonho. Não é isso. Só que olha só. A narrativa, ela pode ser curta e gerar em torno de um acontecimento. Vamos lá? Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 32. Vamos ver o que fala ali? Olha lá. Eu vou ler o 31, tá? Pra gente ter uma noção do que acontece. Por isso que o primeiro trabalho é importante. Você saber onde começa e termina o assunto do texto.
Porque aí você vai saber como foi o desenvolvimento, certo? E você vai pôr um limite para não ultrapassar o teu entendimento sobre aquilo lá, tá? Olha só, ó. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e agora está aqui. Quem é maior do que Salomão? Então, essa rainha do sul veio para ver Salomão, porque Salomão era grande e, no caso, Jesus é maior que Salomão, que era Jesus que estava falando. Aí vem o 32. Os homens de Nínive se levantaram ou se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior que Jonas. Só para ter ideia, os 2 versículos falam sobre Jesus o maior. Só que no 31 ele usa os elementos rainha de Sabá, Salomão. No 32 ele usa outros elementos, que é os ninivitas e Jonas. Tá vendo? Aí você pode ver que no 33 já começa a falar uma outra coisa. Ninguém acende uma candeia, tá vendo? Aí tem essa mudança. Por isso que é tão importante a gente saber onde começa e termina, ok? O assunto desses versículos aqui já está acontecendo antes. Mas se eu não delimitar, falar que ó, nesse trecho, o assunto pode ser o mesmo, mas ele usa outros elementos, porque o elemento Jonas é diferente do elemento Salomão. Tá? O elemento rainha do sul é diferente do elemento ninivitas. Tá? Se a gente não tiver essa noção, acaba tendo uma certa complicaçãozinha, ok? Olha só, dentro das formas de texto, nós temos ainda as crônicas. Ainda não precisa falar, né? 1ª e 2ª crônicas. Também tem muitas coisas em 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis. Por quê? O que seria uma crônica? Você falar com o que era a rotina ou com o que estava acontecendo ali naquela época, ou naquele momento, ou, sei lá, com aquela pessoa. Por exemplo, a gente vê uma crônica. Saul estava perseguindo Davi, porque ele tinha acabado de ser rejeitado pelo Senhor, e Davi tendo sido ungido rei. Isso é uma crônica. Uma coisa que aconteceu nas coisas do dia a dia de Saul e de Davi. Tá? Fábula, cuidado. Não é historinha, tá? É uma narrativa que transmite mensagem de cunho moral. Pode usar animais, vegetais, pode usar elementos, por exemplo, uma pedra, tá? Vamos lá olhar em Juízes. Juízes, capítulo de número, isso mesmo, 9. Versículo de número, isso, 8. Vamos lá, ó. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Aí a gente vê como que uma árvore unge alguém para ser rei. Então é uma fábula. Ou seja, eu uso elementos que não existem, mas na verdade existem, certo? Para descrever determinada coisa que tem uma determinada importância. Porque para o povo de Israel, vamos dizer, era de suma importância, porque eles estavam pedindo um rei. E aí? Certo? Aí quem escreveu, inspirado pelo Senhor, induzido pelo Senhor, ele chega e fala sobre essa questão. Aqueles que estavam pedindo isso para ungir um rei são árvores. Aí depois fica ao seu critério aí
saber essa questão, por que árvores? Tá bom? Outra questão que a gente vê, a narrativa também ela pode se apresentar ou ter forma de novela. O que seria a forma de novela? É o mais clássico do livro de Gênesis. Começa no 37 e vai terminar no 50. José. Lembra que a gente falou que vai ter naquele êxtase, ou clímax, subindo? Também nós podemos falar que é uma novela, ou seja, cada momento era um capítulo ou uma situação na vida de José. E para finalizar, a gente vê também que o texto ele pode se apresentar como um romance. O que seria romance? Lembra que novela envolve vários capítulos? Capítulos, nesse caso, pode envolver várias histórias. Porque você lembra da história dele contar os sonhos? Depois você lembra da história dele ser vendido? Depois você lembra da história dele estar lá na prisão? Depois você lembra da história dele ser esquecido? Isso é um romance. Se a gente não conseguir entender isso, acaba complicando a forma de se ver ou de se estudar ou até de passar para quem está nos ouvindo, tanto discípulo, jovem, adulto, criança principalmente. Lembra daquele Joãozinho que a gente falou na aula 1? Já pensou se você chega e fala assim: Joãozinho, vem cá aprender a história de José do Egito. O que você está querendo falar para ele? Nossa, irmão, eu não posso falar que ele é José do Egito. Não, porque não é. Não é isso que o texto fala. Ok?